Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Thales, aluno da Escola de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Viemos aqui falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Hoje contaremos com a presença da doutora Guadalupe. Ela é formada na Fundação Universidade de Rio Grande. Ela fez residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Conceição, em Porto Alegre. Ela também fez pós em medicina fetal no Conceptus, em São Paulo, e ela é preceptora nas residências de ginecologia e obstetrícia nos hospitais São Francisco de Paula e no Hospital Escola, ambos aqui na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Doutora Guadalupe, muito obrigado por ter aceito o convite. Falar de um tema que é tão importante, que é o pré-natal de baixo risco, que em sua maioria é o que mais acontece nos ambulatórios, nos hospitais. Então, tenho muitas dúvidas acerca do assunto e fico muito grato em nome de toda a equipe da senhora ter aceito o convite. Boa noite, Thales. Eu que agradeço o convite para falar desse assunto que é realmente muito relevante, apesar do pré-natal de risco habitual ser um pré-natal muito tranquilo, porque transcorre sem grandes intercorrências. É preciso que ele seja feito e bem feito para a gente ter um desfecho favorável tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, quanto mais as pessoas estiverem informadas a respeito desse assunto, sempre vai ser melhor esse desfecho para esse binômio, né, mãe e bebê. Ótimo, realmente é de extrema importância. Eu particularmente gosto muito do assunto. Então vamos começar com as perguntas, que é o ponto-chave aqui dos nossos episódios do podcast. Bom, a primeira pergunta que nós temos é a senhora dizer o que é pré-natal de baixo risco. Certo. O pré-natal de baixo risco ou de risco habitual, ele é aquele pré-natal que não tem intercorrência, que pode interferir de forma negativa no desfecho da gestação. Então, é uma gestação que transcorre sem grandes intercorrências, sem patologias que podem interferir nesse desfecho. Falando de forma bem simples, a gente pode ter algumas intercorrências mais leves, que se diagnosticadas e tratadas, elas não vão tirar essa paciente da classificação de risco habitual. E outras patologias que, se forem diagnosticadas, vão colocar essa paciente numa classificação de gestação de alto risco. Então, o pré-natal de risco habitual é o pré-natal daquelas pacientes que transcorre sem nenhuma intercorrência de risco para a mãe ou para o bebê. Ótima explicação. Com esse conceito posto, quando é que uma mulher, uma gestante, deve começar a fazer o pré-natal? O pré-natal deve ser feito de preferência, na verdade, lá na consulta pré-concepcional, que já foi falado aqui no nosso podcast pelo Dr. Guilherme Bica. Então, de preferência, ele deve já ser iniciado nessa consulta pré-concepcional, para que a paciente diagnostique o quanto antes essa gestação e comece o mais inicialmente possível o seu pré-natal. Mas, não tendo a consulta pré-concepcional, assim que ela diagnosticar a gestação, ela tem que marcar a sua primeira consulta de pré-natal. Qual seria, ela marcando essa consulta? Ela vai lá na unidade de saúde, ela marca a consulta. E qual é a frequência ideal para essas consultas, doutora Guadalupe? O Ministério da Saúde preconiza que sejam realizadas no mínimo 6 consultas de pré-natal durante toda a gestação, nas gestações de risco habitual. Isso é muito individualizado, Thales, porque a gente pode ter pacientes que precisem de consultas mais frequentes e a gente pode ter aquelas pacientes que vão precisar apenas das consultas mensais para serem avaliados os parâmetros físicos, para ser corretamente examinada, ver o desenvolvimento do feto, como é que está, o ganho de peso dessa mãe, a sua pressão arterial, ouvir os batimentos do bebê, tirar todas as dúvidas dessa mãe durante as consultas. Então, no mínimo 6 consultas durante todo o pré-natal. Mas isso pode ser individualizado de acordo com a necessidade de cada gestante. Em relação às ultrassonografias obstétricas, doutora Guadalupe, no mínimo elas devem ser feitas quantas durante a gestação? Isso também não existe uma regra, tá? Assim, a gente precisa fazer um ultrassom precoce na gestação para a datação dessa gestação. Muitas pacientes não têm certeza da data da última menstruação.
Então, é importante que a gente faça uma datação adequada. Nesse primeiro ultrassom, quanto mais precoce na gestação, melhor ou menor é a margem de erro. Então, melhor a gente vai conseguir dizer a idade gestacional daquela paciente, consequentemente a data provável do parto. Ver se a gestação está se desenvolvendo intraútero, né? Porque existem as gestações que se desenvolvem fora do útero, que são as gestações ectópicas. Então, esse ultrassom vai ser para diagnosticar a gestação que está intraútero, para a gente dizer a idade gestacional adequada dessa paciente, associada com a datação da última menstruação, que a gente não pode deixar de lado, a paciente que tem certeza, que tem um ciclo regular. Depois desse ultrassom, o ideal é que fosse feito um ultrassom morfológico de primeiro trimestre, entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, que é aquele ultrassom que faz a medida da translucência nucal e que avalia outros marcadores para ver o risco de alteração cromossômica. Nesse ultrassom, a gente pode já também pedir a avaliação do Doppler das uterinas para fazer o cálculo do risco de pré-eclâmpsia. Então, esse vai ser o ultrassom que já vai começar a procurar possíveis alterações dessa gestante que a gente possa intervir para que ela tenha um desfecho mais favorável. Depois desse ultrassom, o grande e importante é o morfológico de segundo trimestre, que é realizado em torno de 20 a 24 semanas de gestação. E a partir de então, os ultrassons são individualizados, porque existe a avaliação clínica do obstetra no consultório, que é muito importante para ver a saúde do feto, a saúde da mãe, e o ultrassom ele é um exame complementar. Então, a partir do exame morfológico do segundo trimestre, a avaliação ecográfica ela vai ser individualizada para cada gestante de acordo com a necessidade daquela gestação em fazer o ultrassom. Tem uma dúvida que as gestantes, às vezes elas falam que elas engravidaram e seguiram menstruando. Realmente é menstruação? Outra, uma pergunta bem paralela a essa. Sangrar durante o início da gravidez é normal? O sangramento no início da gravidez, lá no iniciozinho, ele pode ser normal. Quando a gente tem a implantação do embrião no endométrio, pode haver um pequeno sangramento, tá? E muitas vezes é confundido com a data da última menstruação, inclusive, esse sangramento do implante do embrião. A partir desse momento, o sangramento no início da gestação, ele não é normal, ele tem que ser considerado um sinal de alerta e tem que ser sempre avaliado. Muitas vezes, esses sangramentos não são de dentro do útero, eles podem ser da parte externa, da vagina, do colo do útero, se tiver uma ectopia. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo médico ginecologista ou pelo médico que está realizando o pré-natal no posto de saúde, para poder fazer esse diagnóstico adequadamente e ver por que está acontecendo esse sangramento. Muitas vezes tem algum descolamento no córeo, né, que é o saquinho gestacional ali, onde ele está inserido dentro do útero. Então, isso tem que ser diagnosticado precocemente para que a gente também possa intervir de forma a ajudar a ter um desfecho favorável. Ali, falando em questão de normalidade, anormalidade, no início da gestação, a gestante, ela pode fazer exercícios físicos? Lá no início, é perigoso, não é? Sim, a atividade física durante a gestação de risco habitual não tem absolutamente nenhuma contraindicação. É claro que a intensidade da atividade física que a paciente tem que fazer tem que ser compatível com a sua capacidade habitual. Então, ela não pode, durante a gestação, querer virar uma atleta. Eu costumo brincar bastante com os pacientes em consultório. Mas ela pode continuar com a sua atividade física habitual, desde que seja acompanhada por um profissional que saiba cuidar principalmente de quedas, de traumatismos que podem acontecer durante a atividade física. Mesmo a temperatura corporal, ela tem que ser cuidada durante essa fase inicial, né, quando vai se fazer atividade física. Então, evitar que seja feito em horário muito quente do dia, para que a temperatura corporal dessa gestante não aumente muito. Então, sendo feito com segurança, acompanhado por um profissional que sabe bem o que está fazendo, não tem nenhuma contraindicação na gestação de risco habitual de se fazer atividade física. A senhora falou agora em atividade habitual. O sexo durante a gravidez, ele está liberado? Está liberado também. A gestação de baixo risco não tem contraindicação. É vida normal, que eu costumo dizer, né? Então, relação sexual está liberada. Se o médico pré-natalista encontrar
nessa paciente algum fator que contraindique a relação sexual ou que necessite por um tempo que a paciente pare, ele vai orientar adequadamente de forma individualizada. Mas de uma forma geral, a relação sexual está liberada na gestação de risco habitual, sim. Em relação à alimentação, existe algo que a gestante não possa comer durante a gravidez? A alimentação durante a gestação tem que ser o mais saudável possível, né, Thales? Então, sempre que a gente puder ter o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem uma intervenção de um nutricionista, de um profissional de educação física, de uma enfermeira. Então, tudo a gente vai acrescentar para essa paciente para que ela tenha orientações adequadas. A dieta tem que ser o mais saudável possível, incluindo todos os tipos de nutrientes que a paciente precisa, né? A contraindicação de alimentos, ela é muito mais baseada no cuidado de higiene do que na proibição, exatamente. Então, por exemplo, algumas pacientes que nunca tiveram contato com toxoplasmose, elas têm que tomar cuidado na hora de se alimentar, porque adquirir essa patologia durante a gravidez pode fazer mal para o bebê, porque ela é uma patologia que tem transmissão vertical. Então, o bebê pode ser infectado pela toxoplasmose dentro do útero e pode nascer com sequelas em decorrência disso, se não for tratado, ou mesmo acontecer uma perda desse bebê durante a gestação. Com cuidado, a paciente não tem nenhuma contraindicação também sobre o álcool, né, está proibido. Fora isso, não me ocorre nada agora que eu iria proibir a gestante de comer. Aproveitando que nós estamos falando em comida, alimentação, quantos quilos é normal ganhar durante a gestação? O ganho de peso, em média, é de 300 a 400 gramas por semana, tá? Mas essa avaliação também tem que ser individualizada, tá? Se a gente tem uma paciente com índice de massa corpórea no início da gravidez adequado, ou mesmo uma paciente com baixo índice de massa corpórea, ela pode, e muitas vezes ela vai precisar ganhar mais peso durante a gestação. Já se a gente pegar uma paciente que está com sobrepeso ou obesidade, a quantidade de peso liberada para ela, né, ou indicada para ela ganhar durante essa gestação vai ser menor. Então, isso tudo também é individualizado no pré-natal. Isso, a paciente vai ser avaliada na primeira consulta, o seu IMC vai ser calculado, e aí ela vai ser orientada quanto a esse ganho de peso. E quanto à dieta também, né? Então, que a gente veio falando da dieta na pergunta anterior, a gente vai orientar a paciente na dieta também de acordo com o seu biotipo, né? Se for uma paciente que necessita maior ingesta calórica ou menor ingesta calórica, mas sempre incluindo todos os nutrientes necessários que ela precisa. Isso a gente pode trazer num próximo podcast, ou nem sei se já não foi discutido isso, com uma nutricionista que vai ter muito mais para acrescentar. Sim, nós temos aí em andamento um convite com uma nutricionista para tratar desses assuntos específicos de tamanha importância que é o tema. É muito importante. Sim, e eu gostaria de retroceder um pouquinho ali do início da nossa conversa. Ali a senhora havia dito ali a questão da ultrassonografia para calcular a idade gestacional, falou na data da última menstruação. Quando calcular a data do parto, doutora Guadalupe? A data provável do parto, na primeira consulta, ela é calculada baseada na informação que a gente tem, que vai ser a data da última menstruação da paciente. Se essa for uma informação fiel de uma paciente que tem um ciclo regular e que sabe direitinho a data da sua última menstruação, ela é uma ótima datação para a gente calcular a data provável do parto. É claro que vão ter alguns fatores que vão interferir nisso, que pode ter algum atraso ou algum adiantamento na ovulação dessa paciente, e isso pode interferir nessa idade gestacional. E aí a gente vai fazer o ultrassom, o primeiro ultrassom, que a gente vai associar, né, que a gente vai somar a esse dado para poder fazer a datação correta. E aí a gente vai definir com a paciente a data provável do parto. Lembrando que a data provável do parto é quando a paciente completa 40 semanas de idade gestacional. Não significa que o bebê vai nascer nessa data, mas é em torno dessa data. E a gestação pode ir de forma segura até as 41, 42 semanas de idade gestacional, dependendo da literatura, isso varia, né? A idade gestacional limite entre 41 e 42 semanas, mas isso é um dado que a gente também tem que orientar a paciente, porque muitas vezes chega lá nas 40 semanas e a ansiedade está a mil, meu bebê não nasceu ainda, mas a gente pode esperar, se tiver tudo bem, se tiver tudo correndo direitinho, dá para aguardar até as 41, 42 semanas. Realmente, né, falando data provável do parto,
parto, elas entendem aquela data como se o bebê fosse nascer naquela data. Exatamente. E essa é a nossa função do nosso podcast, que é desmistificar assim alguns mitos, algumas inverdades. É ótimo, isso traz muita informação e tranquiliza, né, o acesso a informações de qualidade, ajuda que a paciente tenha um pré-natal mais tranquilo e isso é muito importante para a paciente, que ela consiga estar segura com o seu pré-natal. A senhora, nessa fala, a senhora citou ali a ansiedade, data provável do parto, ansiedade no nascimento. Também tem uma certa ansiedade nas gestantes para descobrir, não só nas gestantes, mas no casal em si, de descobrir o sexo do bebê. Quando que isso é possível, doutora Guadalupe? Então, Thales, existe um exame hoje em dia, que é o exame de sexagem fetal, que é muito mais acessível economicamente e que as pessoas podem fazer, se elas tiverem uma grande curiosidade, antes do morfológico de primeiro trimestre, tá? Que é um exame de sangue da mãe que faz o diagnóstico de sexagem fetal. Depois desse exame, a gente vai ter o desenvolvimento fetal habitual, tá? A diferenciação sexual do feto, ela acontece, fisicamente falando, em torno das 12 semanas. Como medicina não é matemática, isso é uma coisa que eu costumo falar bastante, varia, isso, 12 semanas não é uma data fixa. Com 12 semanas o meu bebê vai ter diferenciação sexual. Então, no morfológico de primeiro trimestre, às vezes a gente consegue já dar para a paciente uma probabilidade, uma chance de qual é o sexo do bebê. Quanto mais adiantada a gestação nessa fase tiver, mais certeiro vai ser esse palpite, né? Então, ali em torno de 11 semanas, 12 semanas, maior a chance de erro da gente falar o sexo do bebê. Mais próximo das 13, 14 semanas, maior a chance de acerto. Na minha opinião, dar o diagnóstico por imagem do sexo fetal é mais seguro após as 16 semanas, que é quando a gente tem uma imagem da genitália melhor definida, e aí as chances de erro são menores. Mas sempre lembrando que o diagnóstico do sexo fetal, por imagem, ele não é um diagnóstico 100%. A gente sempre tem alguns fatores que podem interferir nessa porcentagem, mas que é muito pequeno a chance de erro, mas ela existe. Eu já presenciei no hospital escola um caso de uma gestante que fez, acho que 3 ultrassonografias e as 3 dizia que era menina, e ela já tinha 3 filhos homens. Então ela estava numa felicidade. E quando a bebezinha nasceu, era menina. É muito complicado quando isso acontece, porque a paciente cria toda uma expectativa, né? E toda expectativa que é criada e entrada, ela é muito complicada emocionalmente falando, principalmente nessa fase da vida da mulher. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações e em como a gente transmite essas informações para as pacientes, para que elas entendam esse risco e não se frustrem tanto no momento do parto. Doutora Guadalupe, eu agradeço a senhora pela participação. Por hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós retornaremos com a continuidade desse episódio. Agradeço muito a senhora. Nos vemos semana que vem. Obrigado, boa noite a senhora, boa noite a todos. Boa noite.